Olá, bem-vindos a mais um vídeo da Miçangas & Co. Espero que esteja tudo bem com vocês. Hoje vou ensinar-vos a fazer uma pulseirinha, um projeto diferente, que é este aqui. Vou ensinar como trabalhar com correntes, espigões e algumas pecinhas. Então, para fazermos este projeto, vamos precisar da nossa régua ou fita métrica, os nossos alicates. Temos aqui este novo instrumento, que é um instrumento de medida de peças, para medir os centímetros e os milímetros das peças. Corrente, ao vosso gosto. Eu escolhi esta fininha em aço. Pecinhas também ao vosso gosto. Eu escolhi estas aqui em pedra natural. Espigões de argola, espigões de base. Um alargador. Fechinhos de argolinhas. E uma peça central. Para começar, vamos trabalhar a parte do meio da pulseira, que será colocar um espigão de cada lado. Abrimos o espigão e colocamos a peça central aqui no espigão. Temos que ter atenção numa coisa, porque quando nós abrimos o espigão, a parte aberta tem que ficar virada para baixo do pulso. Fechamos aqui o nosso espigão e colocamos as pecinhas. Vou colocar primeiro a verde. Depois a azul, que é uma água marina, e depois esta azul mais escura, que é uma ágata. Vamos fazer uma argolinha deste lado, e para fazermos a argolinha precisamos dobrar o espigão aqui na ponta, e com o alicate de pontas redondas vamos segurar e começar a enrolar o espigão. Antes de fechar completamente, vamos colocar a correntinha, que vai ser o resto da pulseira. Mas antes de a gente cortar o fio e a corrente, nós precisamos ver o tamanho que vamos precisar da pulseira, ou neste caso o tamanho que vamos precisar da corrente. Portanto, o primeiro que nós precisamos fazer é fazer o outro lado da pulseira, para conseguir medir na nossa régua e ver qual é a diferença e o tamanho que vamos precisar cortar a corrente, para não estarmos a desperdiçar material também. Então vamos pegar o outro espigão, abrimos e temos muita atenção para colocar a parte brilhante com a parte lisa, não com a parte que está aberta, tá? E aqui voltamos a fechar, colocamos as pecinhas na mesma sequência, portanto primeiro a ágata verde, depois a água marina e depois a ágata azul. Dobramos e voltamos a utilizar o nosso alicate de pontas redondas para fazer a argola. Agora sim, podemos medir aqui na nossa régua qual é o tamanho que faz da pulseira. Então, neste caso, temos os 7 cm mais os 2 do fecho, são 9, menos 18 cm, são 9 cm que vamos precisar de corrente. Mas como nós temos aqui dois lados, quer dizer que esses 9 cm têm que ser divididos em 2, portanto 4,5 cm por cada lado, e é assim que nós vamos cortar a nossa corrente. São 4,5 cm, vamos medir na nossa régua e cortar por 2 vezes. Portanto, já temos aqui os nossos pedacinhos de corrente cortados, e vamos colocar de cada lado o pedacinho correspondente. Como nós ainda não tínhamos finalizado e fechado aqui a argola do espigão, vamos colocar a corrente diretamente aqui já na argola. Isto tudo depende do tamanho da malha e da grossura da malha que vocês escolherem. Se a malha for mais fininha, se calhar vocês vão precisar colocar uma argolinha de elo de união entre o espigão e a corrente. Neste caso não é preciso. Agora vamos finalizar e fechar aqui a nossa argolinha. Neste caso, o material é aço cirúrgico, portanto é um bocadinho mais rijo, mas também é mais seguro para uma pulseira. Então deste lado já está. Vamos fazer o mesmo do outro lado. Fechamos o nosso espigão, o máximo que conseguirmos, e depois com o nosso alicate de pontas planas, eu gosto muito de utilizar este aqui que tem dentinhos, porque dá-me mais precisão, eu consigo fechar aqui a argolinha neste sentido. Portanto, já temos aqui a corrente colocada, e o que nós vamos fazer agora é colocar o fecho de um dos lados e o alargador, que é esta pecinha aqui, do outro lado.
Neste caso, este alargador tem 5 centímetros. Muito dificilmente vamos encontrar um pulso tão grande de 23 centímetros numa mulher. Para o alargador não ficar muito comprido e não ficar a pendurar, o que eu faço normalmente é cortar pela metade. Então, um alargador deste tamanho pode me dar para fazer 2 pulseiras. É importante colocar o alargador também, porque nos permite colocar ou utilizar a pulseira em diferentes pulsos, em diferentes tamanhos de pulsos. Então, eu cortei o alargador em 2 partes. Como vocês veem, uma vai ficar com esta parte e a outra sem. Neste caso, para nós, eu vou aplicar uma pecinha extra no alargador, da cor das pecinhas que estamos a utilizar, que é para ficar a combinar. Mas é muito importante também colocar isto no fim, porque vai nos ajudar a segurar a pulseira quando a gente quiser colocar o fecho. E vamos colocar esta pecinha neste espigão. Dobramos, cortamos ao centímetro. E fazemos a argola. Antes de fechar a argola, colocamos a correntezinha do alargador. Neste caso, já tendo todas as partes concluídas, vamos unir e realmente fechar a pulseira. Então, eu tenho aqui 2 tamanhos de argolinha, uma mais pequena e outra maior. Eu vou utilizar esta mais pequenina para fazer a união entre a corrente e o fecho. E vou utilizar esta argola maior para fazer a união entre a corrente e o alargador. Por que eu utilizei 2 tamanhos diferentes nas extremidades? Aqui a pequenina e aqui a maior. Para começar, os tamanhos diferentes vão nos permitir regular melhor o tamanho que vai aumentar a pulseira. Quanto maior a argola, mais é o tamanho que nós aumentamos na nossa pulseira. E numa pulseira os milímetros são muito importantes, porque se ficar demasiado grande, depois não serve para todas as pessoas, se ficar demasiado curta, também não serve para todas as pessoas, portanto, os milímetros são importantes. Depois, eu aqui, em vez de colocar uma pequenina, coloquei uma maior, porque normalmente é onde as pessoas vão colocar o fecho e tem que ter mais facilidade para encontrar a argola, que é a principal. Outra coisa muito importante é a parte de frente do pulso. Normalmente, quando nós trabalhamos uma pulseira, pode ser ela toda completa, mas neste tipo de técnicas é importante que as peças cheguem apenas na parte frontal do pulso e não estejam nos laterais, porque quando nós trabalhamos ou fazemos qualquer coisa, se as peças estiverem no lateral, pode incomodar quando tivermos que fazer algum tipo de atividade. No caso de vocês tentarem fazer em casa, também é importante vocês saberem utilizar este tipo de medidas. No caso de quererem fazer algum tipo de tamanho específico, tem que medir as peças. Vocês já viram que esta parte da frente ocupa mais ou menos 7 cm, então no total tem que dar mais ou menos 7 cm. Este instrumento de medida serve para utilizar manualmente e não termos de estar com a fita métrica ou com o metro, porque neste caso as bolinhas podem rodar para um lado para o outro e assim conseguimos segurar e ver com precisão o tamanho das peças. Então nós nos guiamos por esta linha que está aqui ou esta que está aqui embaixo, que são as principais. E esta peça tem 1,8 cm. E então assim nós podemos ir medindo as nossas peças e ver que elas não fiquem demasiado grandes nem demasiado pequenas. Então a nossa pulseirinha está pronta, espero que tenham gostado. Então terminamos o nosso projeto por hoje, espero que tenham gostado, tenham aprendido novas técnicas, novas formas de fazer bijuteria. Este foi o projeto que fizemos hoje. Se tiverem alguma dúvida, alguma sugestão, podem deixar aqui embaixo nos comentários, dar um like se gostaram do vídeo e subscrever-se no nosso canal para ver as novidades que temos todas as semanas, as novas inspirações, as novas ideias e as novas técnicas para vocês aprenderem aí em casa. Muito obrigada e até a próxima! Tchau!